Olá, pessoal, como que vocês estão? Então, vem comigo. Agora a gente vai falar sobre a Meta 4. A Meta 4 aborda cirurgia segura. Você já fez alguma cirurgia? Já ficou internado? Lembra como foi? Deu tudo certo? Que bom. Os eventos adversos em cirurgia geral, eles podem variar em até 30%. Cirurgias em locais errados ou pacientes que tiveram o rim ou outro órgão retirado de forma errada atraem mídia, abalam sistemas de saúde e profissionais de saúde. A gente sempre sabe quando tem algum problema relacionado à cirurgia, sai na televisão, né? Então isso dá uma repercussão muito grande. Cirurgias em local errado equivalem a 1.500 a 2.500 eventos por ano. Um estudo realizado na Holanda apontou que o uso de checklist de cirurgia segura, ele reduziu as complicações entre pacientes cirúrgicos de 15%, mais ou menos, né, para 10,6%. Então, olha só, né, a diferença. Então, tudo que a gente puder fazer para a gente diminuir o risco, né, de ter ali um evento adverso durante esse processo, a gente precisa, né, fazer, a gente precisa melhorar. E aqui eu trago uma notícia de 2024. Médicos se confundem e operam perna errada de menina de 6 anos na Paraíba, né? 2024. Em 2022, o hospital é condenado após família denunciar retirada de rim saudável de criança de 5 anos no Ceará. E ela ainda, né, foi a óbito, ó. Aqui tá falando, né? Então, infelizmente, a gente está evoluindo com a tecnologia, né, dentro dos processos de saúde, mas ainda existem locais que não têm acesso, né, que têm as dificuldades de melhorar os processos de trabalho. Então, a Meta 4, ela coloca para a gente um checklist, né, que a gente pode trabalhar para melhorar a segurança do paciente dentro desse ambiente de cirurgia. A lista de verificação de cirurgia segura, ela vai possuir duas etapas. A primeira etapa é o checklist pré-operatório, que é o preenchimento na sala operatória pelo técnico de enfermagem, né, ou um enfermeiro. Então, nesse checklist vai conter se esse paciente está em jejum, desde quando ele está em jejum, por exemplo, questão de adornos que devem ser retirados, como que foi, né, como que ocorreu a, a o preparo desse paciente, né? E na segunda etapa ocorre o checklist da fase transoperatória, né? E ela vai ser dividida, então, antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica, antes do paciente sair da sala de cirurgia. E a equipe de enfermagem, ela tem essa responsabilidade de conduzir o checklist, né? Mas os outros profissionais, eles devem participar ativamente, né? Cada profissional na sua categoria deve representar, né, ali com responsabilidade, porque isso não é burocracia, é uma forma de proteger o paciente e nos proteger também. Então, aqui eu trago uma imagem, né, o checklist de forma geral, que é estabelecido pelo Ministério da Saúde, né, essa meta. Então, são verificações que a gente precisa fazer, né? Esta é a primeira edição, né? A maioria dos hospitais seguem mais ou menos o que está aqui, né? Seguem esses detalhes, mas às vezes podem ocorrer, sim, algumas alterações de acordo com a realidade de cada serviço de saúde. Então, a fase 1 é antes desse paciente, né, receber a indução anestésica. Então, o que a gente precisa confirmar? Obviamente, né, a identificação do paciente. Esse paciente é ele mesmo, né? A pulseira condiz. Esse paciente está orientado, está consciente, tem algum acompanhante, não tem? Né? A gente precisa estar atento. Confirmar que o procedimento e o local da cirurgia, eles estão corretos. É uma cirurgia que precisa fazer a demarcação, né? Está demarcado de forma correta, está realmente no local correto, o paciente confirma isso, confirmar o consentimento para a cirurgia e anestesia, né? Isso envolve o termo, né, de consentimento que deve ser assinado, confirmar o sítio cirúrgico correto e a sua demarcação, confirmar a conexão de um monitor, né, multiparâmetros, a gente precisa
paciente que ele vai ser submetido a uma cirurgia, a gente tem que estar de olhos atentos, né? Tudo pode acontecer. Então, como que tá esses sinais vitais, né, desse paciente? Esse monitor, ele é confiável, ele é fidedigno, né? Ele passou por manutenção. Como que eu faço o controle dessa manutenção? Como que eu sei que esse equipamento ele não tá, né, com nenhum problema ou não tá com uma manutenção prazo vencido? Devemos, né, revisar verbalmente com o anestesiologista o risco de perda sanguínea do paciente, né? Às vezes, algumas cirurgias já ficam, né, certo, com o banco de sangue, enfim. Dificuldades em vias aéreas, histórico de reação alérgica. E se a verificação de segurança anestésica foi concluída, que isso aqui é um outro protocolo, né, da parte do anestesista, que precisa acontecer também, porque tem todo um protocolo e um processo para garantir a segurança do paciente envolvendo anestesia. E aí nós vamos para a segunda fase, que é antes da incisão cirúrgica. Então, quais são, né, o que a gente deve observar? A apresentação de cada membro da equipe pelo nome e função parece uma coisa boba, mas quando acontece alguma coisa, alguma intercorrência, ainda mais se é uma equipe diferente, enfim, a gente não sabe, né, a quem recorrer, então, assim, quando a gente sabe o que cada um é ali dentro, fica muito mais fácil de se comunicar. A confirmação da realização da cirurgia correta no paciente correto, no sítio correto, né? Como a gente viu agora, essa notícia ela trouxe para a gente a questão de fizeram a cirurgia na perna errada, né? Então a perna que precisava, esse paciente vai ser submetido a uma nova cirurgia. Devemos também, né, fazer uma revisão verbal uns com os outros dos elementos críticos de seus planos para cirurgia, usando as questões da lista de verificação. Então, quais são os riscos dessa cirurgia? Uma cirurgia demorada, né, o que pode acontecer? Todo mundo está ciente, né? Se precisar pegar algum outro material que não está ali, tem esse material, como que vai fazer? Então, tem que existir comunicação, né? Que é o que a gente já falou lá na segunda meta. A confirmação da administração, né, de alguns antibióticos profiláticos nos últimos 60 minutos antes da incisão cirúrgica, ou se há necessidade de fazer alguma outra medicação para esse paciente antes da cirurgia, precisa também ser confirmado. A confirmação da acessibilidade dos exames de imagens. Então, é uma cirurgia, vai precisar, né, ter a tomo ali disponível, né, tem acesso a essa tomo, como que vai fazer, né, para o profissional que está realizando a cirurgia ter esse acesso? Tá tudo ali no jeito? E aí, nós vamos para a terceira fase, que é antes desse paciente sair da sala de cirurgia. Então, é muito importante também essa fase, como todas as outras, né? A gente tem aí várias notícias desse paciente, pacientes que vão a óbito porque ficou gás dentro da cavidade abdominal, desenvolveu sepsis, enfim, acarreta outros fatores, né? Então, precisa fazer conclusão da contagem de compressas e instrumentais. Ai, mas que coisa, né? Mais sem noção. Não, não é sem noção. Ai, mas é óbvio. Não é óbvio. Nem para todo mundo é óbvio. É muita gente, né? A gente não sabe se o outro fez ou induz que o outro fez. Então, isso é protocolo. Protocolo é para ser seguido, para a gente melhorar o processo e proteger o paciente e também a gente, né? Porque a infecção, o óbito, tá, mas onde está o problema? Ah, esqueceram algum equipamento lá dentro, tá? E aí, né? Como que essa família, né? O que que vai, o que que vai acontecer com esse hospital, com o profissional responsável, enfim. A identificação de qualquer amostra cirúrgica obtida, então foi coletado alguma biópsia, alguma coisa ali por meio cirúrgico, né? Olha só o trabalho que deu. Então a gente precisa cuidar desse material, né? E ele identificar e já levar para onde ele tem que ir. A revisão de qualquer funcionamento também inadequado de equipamentos ou questões que necessitem ser solucionadas. Então, a gente sabe que às vezes, no momento da cirurgia, né, acontece algum equipamento não está funcionando, então a gente precisa fazer o quê? Já identifica esse equipamento, porque outro profissional, às vezes, na troca de uma cirurgia, entre uma cirurgia ou outra, alguém vai ali pegar, opa, já olha, né, com defeito, precisa de manutenção, né, coloca uma folha ali. Então, a pessoa, né, às vezes, o paciente
queria receber esse equipamento, né, a pessoa não vai levar, né, para outro paciente, já vai falar, opa, esse aqui não dá, né, não, a gente não pode colocar em risco, né, ficar correndo esse risco de, ai, fazer o quê, ó, vamos ver, vamos usar esse mesmo. Não, muita calma, porque às vezes esse momento crítico, né, de cirurgia é crucial, né, que tudo funcione corretamente. Então, também, né, depois fazer a revisão do plano de cuidado, as providências quanto à abordagem pós-operatória, da recuperação. Esse paciente, ele tem algum dispositivo, né, que precisa de algum cuidado específico, tem alguma coisa que não pode, né, que ele não pode fazer nesse pós-operatório, sempre comunicação, comunicação, deixar bem descrito, né, seja no prontuário eletrônico, seja passar plantão para outro profissional, porque esse paciente ele sai dali da sala de cirurgia, ele vai para a sala de recuperação anestésica, da sala de recuperação anestésica, ele vai para a enfermaria, aí às vezes ele muda de uma enfermaria para outra, então assim, às vezes uma informação muito importante se perde. Por exemplo, tem algumas cirurgias que o paciente quer passado a sonda interal, né, na cirurgia e não pode retirar a sonda. Já presenciei, né, foi retirada a sonda do paciente que não podia, a paciente teve que depois voltar para o centro cirúrgico para repassar a sonda. Então, olha só a falta de comunicação, o que que não causa, né? Aqui, os problemas com equipamentos, como eu já falei, e é isso, de forma abrangente, né? São essas questões que são padronizadas como obrigatórias e de relevância dentro desse ambiente de centro cirúrgico. Agora, o serviço de saúde, ele pode sim fazer adequações, né, para a sua realidade, né, para os seus processos de trabalho. Alguns processos são mais desenvolvidos, mais tecnológicos, outros não. Mas todos nós temos essa função, independente da sua profissão, né, da sua categoria profissional, todos nós temos uma responsabilidade dentro desse processo. Eu espero vocês até a próxima meta.